Hoje a gente vai falar sobre algo que afeta diretamente a sua vida, que é a tranquilidade. O mercado de seguros, consórcios, financiamentos afeta não só a sua vida, como também o seu bolso, né? E para isso recebemos aqui no estúdio o Adalto Spinardi, sócio da Nelore Corretora de Seguros, que vai explicar o que está em alta, o que mudou nos últimos anos e o que você precisa saber para não cair em armadilhas. Adalto, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Suelen. Bom dia, Jonathan. Um prazer enorme estar aqui na Jovem Pan, que sempre abre as portas para falar do nosso ramo, dos nossos produtos, da nossa empresa. Então é sempre muito bom que vocês permitam essa parceria e esse nosso bate-papo para instruir, para informar o nosso consumidor das novidades, dos cuidados e para ele tomar a melhor decisão. E por falar em novidades, vamos começar por elas, porque na última entrevista, eu lembro que no finalzinho você falou sobre várias novidades e a gente falou, não acredito, vai ter que voltar aqui e falar sobre isso. Quais são os tipos de seguro que estão em alta hoje? Hoje o seguro de vida ele está em alta, o prestamista. Quando você adquire um bem, por exemplo, você compra um veículo financiado ou uma casa financiada e você faz aquele seguro de vida, o prestamista chama. Se o cliente vier a falecer, quita a dívida. Então, por exemplo, comprou um apartamento de 2 milhões, fez o seguro prestamista. Se vier a faltar, a família tem o imóvel quitado. Então, realmente, nós temos obtido assim, bastante demanda, né, de seguro de vida, de prestamista, seguro de celular, seguro de responsabilidade civil. Por exemplo, um advogado, um médico, um dentista, ele comete um erro na profissão, que nós não somos infalíveis, e se vier a ter um processo de reclamação, de reparação, a seguradora ampara esse tipo de erro. Então, seguro viagem, bastante em evidência, o fiança locatícia, que você não precisa de fiador, você compra um seguro fiança e garante a locação do imóvel, tanto para a imobiliária como para o locatário ou locador, os benefícios são bastante amplos. Como que funciona esse último que o senhor falou? O fiança locatícia? Isso. Por exemplo, você vai alugar uma casa, correto? E você precisa de um fiador. Você contrata um seguro fiança ou uma capitalização e aquele contrato ele garante se a pessoa não pagar, se ela ficar inadimplente, o dono do imóvel ele recorre à seguradora e a seguradora faz a indenização e depois ela vai cobrar do inquilino. Então, quem faz contrata esse seguro é o dono do imóvel. Pode ser, geralmente o dono do imóvel exige que o locatário contrate isso. Às vezes também ele exige que seja feito um seguro residencial, onde cobre imóvel, incêndio, queda de raio, explosão de gás doméstico, vendaval, granizo, ciclone, furacão, chaveiro, roubo. Incêndio também ou não? Incêndio também. Existia uma informação antigamente de que seguro não cobria em casos de incêndio. Cobre também. Incêndio cobre, tanto residencial como empresarial, do apartamento, da empresa. Cobre sim, a cobertura básica, que é a mais importante e onde abrange o valor maior, é a cobertura de incêndio, queda de raio e explosão. Existe uma diferença entre queda de raio e danos elétricos. Danos elétricos é uma outra cobertura. Danos elétricos é quando há uma oscilação de energia, um curto-circuito, cai um raio na rede mestra, vem para dentro da residência ou da empresa, isso é dano elétrico. Queda de raio, ela é junto com a cobertura de incêndio, porque quando cai um raio numa empresa ou numa residência, o impacto é muito grande. Estoura as paredes, o chão, a estrutura, telhado. Então ela está junto com a cobertura de incêndio porque precisa de um valor alto para reparar a perca. Nossa, então é bem diferente. No caso, quando são produtos eletrônicos, geralmente a concessionária de energia ela é obrigada a ressarcir também, né? Tem essa possibilidade, né? Só que às vezes é uma briga mais demorada. Exato, né? O seguro é mais rápido, né? Uma vez que o cliente fornece a documentação necessária, ele é bem rápido essa indenização. Hoje as coisas são mais ágeis, uma vez que o digital, a internet, né, permite
é uma elaboração de um processo mais rápido e, consequentemente, uma indenização mais rápida. Quando não há uma indenização de demora, é porque alguma coisa está acontecendo. Ou alguma coisa de errado com a documentação, ou não fornecimento da documentação necessária, uma vez que o processo ele precisa ser formal, porque o atendente, o analista da companhia, ele precisa da documentação em ordem para ele fazer a indenização, porque ele não é o dono da seguradora, ele é apenas um colaborador, então é preciso que os processos estejam realmente em ordem para que seja feita a liquidação do processo. Outro que me chamou a atenção que o senhor falou é sobre a questão dos profissionais que contratam caso eles cometam algum erro e precisam ressarcir, indenizar um cliente. Como que ele prova? Como que ele aciona esse seguro? Por exemplo, o consumidor ele vai fazer uma cirurgia de coluna, correto? E ele não e veja bem, ele teve um problema de um erro médico, que ele ficou com um problema, ele entra com processo contra o médico. O médico avisa a seguradora. A seguradora faz a análise do processo e indeniza o paciente do médico. Existem também alguns produtos, nós trabalhamos com várias companhias que têm esse tipo de produto, mas 2 ou 3, a gente pode contratar um seguro, o médico faz um seguro e já garante 5 ou 10 anos atrás, retroativo, se ele tiver um processo. Ele não pode ter conhecimento do processo, mas se aparecer algum cliente processando ele, mesmo retroativo, lá atrás ele fez um procedimento médico há 3 anos. Ele nem sabe do descontentamento, do erro, e a pessoa entra com uma ação, ainda a seguradora dá cobertura também retroativo. É um produto excelente que nós temos realizado bastante negócios, né? Principalmente porque os formandos, né, começam a trabalhar sem experiência, é importantíssimo. Nós temos as 2 filhas nossas que atuam na área, são médicas. Então, muitos colegas, né, elas falam do produto, nós também trabalhamos. E a nossa intenção, inclusive, é propor uma parceria para as faculdades, né? O Salesiano, que hoje tem uma das melhores faculdades de medicina do país, deixar esse produto disponível porque é bastante legal. Acho que o profissional trabalha com mais tranquilidade, com mais segurança. E se houver algum erro médico, a seguradora pode reparar essa intervenção, esse evento. Já teve o caso de alguém que precisou acionar esse seguro? Já tivemos vários casos, né? Eu tenho até uma pessoa na empresa, o Valbert, ele atua na região de São José dos Campos, ele trabalhou em várias companhias de seguro, ele se especializou em vida, saúde, previdência, ele cuida dessa área pra gente, principalmente da responsabilidade civil profissional, né? Tanto para no começo foi criado esse produto mais para médico, depois ele gerou várias abrangências, né? Contador, advogado. Contador é um ramo que precisa muito desse seguro. Um erro, né? Um erro contábil, um erro de informação. E realmente ampara a empresa, ampara o profissional para ele trabalhar com mais tranquilidade e assertividade. Para dentista também seria interessante, principalmente hoje em dia, que tem muita questão da harmonização facial, cometem erro, seria também um público para esse produto? Tem também, nessa área de estética, tem uma seguradora que ela protege, é preciso algumas companhias que o profissional seja biomédico, tem a biomedicina, e algumas seguradoras também elas fazem para salão de beleza. Ela libera esse produto para salão de beleza, que também é muito importante, né? Às vezes a pessoa tem uma alergia, vai fazer um procedimento capilar, né? Então, existe esse amparo. Outra coisa que está muito em alta e que é muito... O seguro de vida, eu já falei em outras oportunidades, na minha opinião, é o seguro mais importante que tem. Por exemplo, o cara faz o seguro do celular, gasta R$1.000, R$2.000, mas não faz o seguro de vida. Então eu acho isso assim, faz o seguro do carro, mas não faz o seguro de vida. Puxa vida, né? Eu acho que o nosso amigo Jonathan, que está agora namorando, né? Uma fase romântica, a gente está acompanhando aí. Eu fiquei muito contente de ver feliz, né?
beijando na boca, então, realmente. Mas contratou um seguro de vida conosco. Claro, tem. Acho que faz um ano, mais de um ano, né? É, o primeiro seguro que o Jonathan fez lá na Nelore foi o seguro de vida. Então, realmente, ele ficou consciente. Porque, veja bem, a hora que dá uma dor de barriga, como é que você vai manter o padrão da sua família? Se você ficar com uma invalidez por doença, uma invalidez por acidente. E também tem um produto importantíssimo, profissional liberal. Advogado, médico, dentista, fisioterapeuta. É o Serit ou o DIT. O Serit foi criado pela Unimed Seguradora para amparar os médicos. Na doença ou no acidente, ele fica afastado, ele recebe uma diária. Ele estipula uma diária, por exemplo, ele fatura 100 mil por mês, né? Obviamente que ele vai ter que comprovar através de extrato bancário, ou de olerite, ou de alguma forma ele vai comprovar esse rendimento e a seguradora ampara. É muito importante isso, né? Nós temos, como profissionais liberais que somos, né? Também vários clientes nossos ao longo da jornada nossa da área securitária. Esse produto é excepcional. Uma outra coisa que é preciso divulgar, o seguro de vida, além dessas proteções, tem também o amparo funeral. A pessoa faz o seguro e ele estende a cobertura funeral para a família, para o pai, para a mãe, para o filho. Eu acho isso muito legal. É uma cobertura específica essa do funeral ou ela entra no seguro de vida, por exemplo? Ela faz parte do seguro de vida, mas é uma cobertura adicional, acessória. Você tem que contratar ela. Ela não vem embutida. Você tem a opção de contratar ou não. Às vezes tem um plano Cardácio, um plano São Judas e um plano La Luz. Então, às vezes, a pessoa não tem a necessidade. Mas se ela não tiver o familiar, ela pode contratar através do seguro familiar, que abrange todos os familiares. Bom, além disso, tem a cobertura PET, que está muito em alta, né? Hoje, o pessoal tem protegido muitos cães, né? E como funciona isso? Ama mais o cão do que o marido, né? Ou vice-versa. Então, a cobertura PET e assistência, né? Para serviços de veterinária, tem os valores de consulta, de procedimentos, de reembolso. Outra coisa que está muito... Desculpa interromper o senhor, seria um plano de saúde para o cachorrinho? Mais de assistência, né? Não seria saúde, mas ele tem algumas coberturas, alguns procedimentos, tem um valor de limite que você pode gastar. Por exemplo, nós temos uma amiga da área de seguros que ela gastou R$ 1.000 com o pet dela e ela foi reembolsada na totalidade. Então, se ela não tivesse, ajudou muito ela. Em cirurgia, no caso? Cirurgia, uma intervenção, uma internação do cachorrinho, né? Inclusive, esse horário seu mudou, atrapalhou até eu levar meu pet hoje no Canil Club para ver os amiguinhos, né? Mas estamos aqui. Parabéns pelo programa. É muito legal pra gente, né? Várias informações, bastante descontraído. Você e o Jonathan, de parabéns. Agora, um outro seguro importantíssimo que eu estava falando para completar é o telemedicina no seguro. Você tem direito a consultas no AIS, tem outros hospitais. Você já imaginou você ter um seguro de vida, pagar 100 por mês, ou seja, 500 mil, mas você tem um seguro que você paga R$ 100 por mês, ou 60, e você ter direito à telemedicina com profissionais médicos do Einstein? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser divulgada, precisa alertar os consumidores, além da importância do seguro de vida, essa abrangência do assistência que a seguradora dá, né? Eu acho muito legal, tem ajudado muita gente satisfeito, e é uma coisa que realmente funciona, é uma novidade, é uma tendência, né, de mercado. Inclusive, só lembrando, Sueli, reforçando, o seguro de responsabilidade civil na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né, alguns países da Ásia, ele é muito requisitado. Nos Estados Unidos mesmo, você sai da sala de cirurgia, já tem um advogado entregando o cartãozinho na porta do hospital. Se teve algum erro, como é que foi, se precisar procurar por uma assistência jurídica. No Brasil ainda está tímido esse movimento, mas já tem alguns anos aí que tem ocorrido essas práticas, né? E é preciso o consumidor, o hospital, o médico ficar atento a essas novidades e tendências.
Teve uma coisa que o senhor falou rapidamente também que me chamou a atenção, que eu preciso voltar um pouquinho, é em relação ao valor do seguro de vida. O senhor falou de R$ 100, tem seguro de R$ 100? Tem. O segurado, ele opta pela cobertura que ele quer, né? Ele quer segurar 100 mil para a vida dele, tem um custo, 200, 500, 1 milhão. O seguro individual ele é um pouco mais caro do que o seguro empresarial. Se a pessoa for jovem igual o Jonathan, ele tem um custo bem baixo, porque ele é por faixa etária, né? Até 36, de 36 a 41, de 41 a 46, de 47 a 51, passa dos 60 já aumenta, a gente faz até 80 anos para individual, né? Tem os seguros empresariais, tem os seguros globais empresariais. O global você não precisa até um certo limite, algumas companhias 300, outras 500, outras 1 milhão, 2 milhões, até esses limites não precisa o questionário de saúde, responder o questionário de saúde. Então é um produto bem legal, ele cobre o sócio da empresa, os funcionários, ele tem um custo bastante acessível, por quê? A seguradora, ela pega uma massa e tem bastante jovem nessa massa. E como é composto dessa massa mais jovem também, a idade média ela cai. Então a pessoa tem 60 anos, 65, até 70 pode contratar. Ela tem uma taxa diferente, ela não tem a taxa de 70, ela vai ter a taxa da média. Por exemplo, o grupo tem uma média de 38 anos, a taxa daquele grupo, daquela média. Então é bem legal a gente colocar para o cliente essas novidades no mercado individual e empresarial. Muita gente às vezes pensa que é inacessível. Não é inacessível, né? Tem que consultar. Agora eu vou falar da importância do profissional. Seguro é uma decisão, consórcio, financiamento. É preciso que o consumidor ele esteja bem amparado, bem informado. O profissional da área, ele tem que entender as necessidades do cliente, qual que é a realidade dele, se ele tem família, qual o custo fixo mensal para a família se manter, o que ele precisa de amparo. O seguro-previdência também não entra no inventário. Então você imaginou, quando a pessoa falece, e a gente tem feito muitas indenizações, tanto na morte por dengue, por acidente, por derrame, por infarto, AIDS, Covid, fizemos várias indenizações. O seguro ele ajuda muito, porque um inventário, o custo processual é muito alto. Lembra daquela música do Silvio Brito? Tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Mas o seguro de vida possibilita esse retorno, né? De você quitar e saldar todos esses pagamentos que você fez, nascendo, vivendo ou morrendo. Eu acho que para a família é muito bom. É claro que a perda é dolorida, né? Nada realmente substitui essa ausência, né? Da pessoa amada na família, ou de um funcionário de uma empresa, um colaborador, mas o seguro ampara, ele ajuda na organização. Até porque nesse momento de dor que a pessoa está ali sobre um forte impacto emocional, ela não vai precisar lidar também com essa questão financeira, né? Principalmente se quem morreu foi um provedor, uma provedora da família, arrimo de família, a pessoa está ali vivendo aquele luto, aquela emoção, e ela ainda tem que pensar, meu Deus, se eu não... O que eu vou fazer muitas vezes para alimentar meus filhos? O que eu vou fazer para pagar as contas e tudo mais, né? Então acaba tendo uma tranquilidade. Claro, o que o senhor falou, não vai amenizar a dor de ter perdido alguém, mas vai evitar outros tipos de dores de cabeça. Exatamente. Às vezes você ouve falar, aquele senhor está tentando vender um carro, mas está no inventário ainda. Olha, essa pessoa está com esse móvel, ele está precisando vender, mas está no inventário. Então, o seguro, a indenização, ela promove esse bem-estar financeiro para cumprir os compromissos, ou às vezes ficou na dívida. E tem também os produtos de doenças graves, que antecipa a indenização. No câncer de mama, para a mulher, tem um seguro vida mulher, que num diagnóstico já indeniza, já adianta o dinheiro. Por exemplo, tem lá 200 mil de vida. A mulher ela teve um diagnóstico de câncer de mama. A seguradora já adianta a indenização. O valor total da indenização? Total. Esse vida mulher específico já adianta. Agora, o de doenças graves,
também é uma cobertura acessória do seguro de vida que pode ser contratado. E doenças graves tem os combos, né? De 3 doenças, de 5 doenças, de várias doenças, né? Infarto, derrame, até LER. É preciso ver o que está contratando, né? Se a pessoa teve uma doença, um diagnóstico de câncer e que ficou constatado já um câncer terminal, existe também a indenização a ser efetuada. Tem essa cobertura também. Uma última pergunta. E a pessoa que já tem a doença, ela já tem o diagnóstico, ela consegue contratar um seguro ou já não é mais possível? Ela é possível, mas ela vai ter, se for um seguro individual, quando ela vai responder o questionário, ela precisa informar. Por exemplo, você tem um probleminha cardiológico. A seguradora vai aceitar ou não? Ela vai analisar, correto? Se ela aceitar, ela vai reparar a indenização. No seguro-saúde, se você tem algum tipo de doença que você informa, a seguradora coloca uma cláusula que chama CPT. Ela vai ficar 24 meses. Ela não vai poder utilizar o seguro-saúde para aquela enfermidade. Só depois de 24 meses que ela pode utilizar, tá? Seu Adalto, muito obrigada pelas informações valiosas que o senhor compartilhou com a gente hoje. Tenho certeza que clareou as ideias aí de muita gente, vai ajudar muita gente a pensar melhor sobre esses cuidados aí com o futuro. O Jonathan está colocando na tela nesse exato momento, quem está acompanhando pelo Face e YouTube está vendo. Você que está no rádio do seu carro, siga a Nelore Corretora de Seguros lá no Instagram, é @Nelore Corretora de Seguros, fica na rua Cucide Almeida, 728. Então, você que ouviu aí fala, meu Deus, preciso contratar um seguro, seja o profissional, seja o de vida, seja o de doença grave, vai lá e procura a Nelore. Seu Adalto, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço, parabéns pelo programa, parabéns aí pela competência de vocês. A Nelore Corretora de Seguros está de portas abertas. Nós somos credenciados e parceiros sócios da Multicor, um grupo do interior que compõe 20 empresas de seguro. Estamos bastante forte no mercado, com uma equipe muito bem treinada, com vários produtos para atender toda a demanda regional. E agora aguardo a sua visita, Sueli, juntamente com o Jonathan lá na nossa empresa para tomar aquele café, para aquela bolachinha, né, Jonathan? E será um prazer realmente. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe muito vocês aqui. Tá? Estarei lá em breve. Muito obrigada. Agora são 7h51. Jornal da Manhã.